Bom dia. A gente já está começando a transmissão pelo YouTube. Eu peço só um pouquinho de paciência a quem está nos assistindo. A gente está um pouquinho atrasado, mas em provavelmente 5 minutos a gente começa, tá bom? Até daqui a pouco e fiquem ligados.
Bom dia, todas, todos e todes. Agradeço muito a presença de quem está aqui no auditório do IMS. Eu sei que o pessoal vai aos pouquinhos chegando e eu já vi que tem mais de 30 pessoas nos assistindo pelo YouTube. Peço desculpas pelo pequeno atraso. Bem, para quem não me conhece, eu sou Rossano Lima, sou professor aqui do Instituto de Medicina Social e coordenador do laboratório que está tendo o seu lançamento público hoje. Um laboratório que, de certa maneira, já existe, tanto de fato quanto de direito, até, enfim, há um tempinho, há 1 a 2 anos. Eu vou fazer, então, uma breve apresentação para contextualizar vocês, né, no histórico da constituição do laboratório. Eu sei que vocês que estão assistindo no YouTube, né, vocês estão vendo aí a apresentação numa janelinha, a tela ao fundo, então talvez não dê para ver todos os detalhes. Para falar do LEPSIA, eu tenho que dar um passo atrás para falar de um grupo de pesquisa que, de certa maneira, originou o LEPSIA, que foi o grupo do PEPAS, do Projeto de Estudos e Pesquisa da Ação e do Sujeito, coordenado pelos professores Jurandir Freire Costa, Benilton Bezerra, os dois hoje aposentados, e Francisco Ortega, atualmente trabalhando na Catalunha. Participamos desse laboratório, eu, outros professores aqui da casa, como a Rafaela Zorzanelli, outros alunos de mestrado e doutorado, embora não fosse um grupo que tivesse um foco específico na infância e adolescência, foi ele que levantou, que sustentou uma série de discussões críticas a respeito de questões como diagnósticos psiquiátricos, como é que esses diagnósticos acabavam impactando a própria constituição de identidades e subjetividades no mundo contemporâneo. Eu coloquei aqui, né, foram os nossos últimos eventos, esse que foi o debate em torno do DSM-5, né, que naquele momento estava quase saindo, que deu origem a esse livro, A Criação de Diagnósticos na Psiquiatria Contemporânea. Aqui algumas fotos, né, do evento, que foi num dos auditórios maiores dos andares, né? Enfim, a sério, eu não vou apresentar um por um, mas está aí o Benilton, está aí o Jurandir, Júlio Wertzmann, Cláudio Banzato, que deu uma conferência de abertura. Um pouquinho depois, a gente fez um congresso internacional sobre saúde mental global com o pessoal da McGill University do Canadá. Aí está o professor Lawrence Kiermaier, que é o mais conhecido, mas vários de nós estavam lá também, uma mesa aqui com o Francisco Ortega abrindo, uma outra mesa com Pedro Gabriel, outra com Otávio Serpe, vários outros colegas, Maria Tavares, Kenneth Rochel aqui da casa também. O último evento que o PEPAS organizou com o nome PEPAS foi esse, Transtornos do Espectro Autista, Perspectivas Globais, Locais e Pessoais, um seminário internacional que teve uma parte mais fechada de workshop e um outro evento aberto aqui no IMS, que foi exatamente a possibilidade de trocar perspectivas a respeito do autismo em vários países, como Estados Unidos, Brasil, Itália, que deu origem também a uma publicação, primeiro em inglês, e depois a publicação já está traduzida, é esse livro chamado Autismo em Tradução. Isso foi organizado pela Clarice Rios, que vai estar com a gente na mesa da tarde. Bem, a partir daí, a gente começou, e aí, nesse momento, eu assumi a liderança, uma série de seminários que, de certa maneira, foram a preparação do laboratório. Os primeiros seminários, né, na verdade, durante um bom tempo, a gente se debruçou sobre o tópico da Constituição, do próprio campo da psiquiatria da criança e adolescência, que é um campo menos pesquisado que a psiquiatria do adulto. Então, a gente fez isso durante 2018, a gente foi se dividindo, né? A gente foi estudando cenários
internacionais, desde o século XIX até o século XX, então o cenário na Inglaterra, nos Estados Unidos, para chegar no cenário brasileiro na virada do século XIX para o século XX. O higienismo e a eugenia na primeira metade do século XX e a assistência médica e social à criança pobre, essa figura, né, dos menores delinquentes ainda na primeira metade do século XX, até chegar às clínicas de orientação infantil, um modelo mais recente, né, de meados do século XX, que chegou até muito recentemente, inclusive aqui no Brasil, com algumas clínicas ou centros de orientação infantil. E, a partir do segundo semestre de 2021, a gente trocou um pouco de foco para o que eu intitulei Estudos Críticos sobre Diagnósticos Psiquiátricos. Estudamos o TDAH primeiro e, nos últimos 2 semestres, a gente tem estudado o autismo. Bem, à medida que esse laboratório foi se constituindo também uma rede de pesquisas em saúde mental de crianças e adolescentes, inicialmente no estado do Rio de Janeiro. A gente achou que o campo, por ser muito disperso, por se comunicar pouco e por ser radicalmente interdisciplinar, que a gente precisava de um espaço que reunisse pesquisadores que já estavam trabalhando com temas ligados à saúde mental de criança e adolescente, mesmo que não seja exatamente esse tema, né? A equipe, por exemplo, do CIESP, da professora Irene Risini, da PUC, é um desses exemplos. E a gente lançou, então, uma série de... Bem, isso pegou a gente, né? Vale a pena falar disso, isso pegou a gente na pandemia. Então, a gente começou a fazer uma série, o lançamento dessa rede, que hoje não é mais só uma rede de grupos de pesquisa do Rio de Janeiro, há outros grupos se integrando agora, este ano. A gente teve alguns eventos, né? Esse primeiro, Desamparo Contemporâneo e Pandemia no Brasil, e outros mais recentes com o tema da pesquisa participativa, com crianças e adolescentes. Tudo isso está gravado na página, exatamente onde vocês estão, quem está em casa ou no trabalho assistindo a gente, na página, no canal do IMS no YouTube, e algumas no canal do NUPSAM, da UFRJ, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Pois bem, então, em 2020, o grupo se consolida como, de fato, um grupo de pesquisa reconhecido pelo CNPq. A gente, então, pode dizer que está aí no formulário ou na ementa que vocês receberam, que o nosso laboratório tem como principal objetivo a investigação interdisciplinar em torno da saúde mental de crianças e adolescentes, com ênfase na reflexão crítica sobre as formas contemporâneas de adoecimento mental, a sua captura pelo discurso psiquiátrico e suas relações com aspectos históricos, socioantropológicos, políticos, culturais e psicológicos, articulados ao exame dos critérios de normalidade e patologia na infância e adolescência e das formas atuais de subjetivação. A gente tem algumas linhas de pesquisa, né, e aí a maior parte das pesquisas dos mestrandos, dos doutorandos, da pós-doutoranda se articulam com essas linhas. Uma é essa, que deu origem ao nosso primeiro seminário, Constituição da Psiquiatria Infantil no Brasil. Eu não vou me deter em detalhes. Um outro é essa tradição que o PEPAS já inaugurou de investigações críticas sobre categorias diagnósticas e psicofármacos, né? Então, a discussão em torno da medicalização, de critério de normalidade e patologia, ela se encaixa dentro dessa linha de pesquisa. Uma outra linha que se aproxima mais da discussão sobre políticas públicas, né? É uma tentativa também, nós fazemos parte de um departamento, o Departamento de Políticas e Instituições de Saúde, que congrega, de certa maneira, articula a área de ciências humanas e saúde, né? Então, enfim, é uma área forte no campo da saúde coletiva, mas essa nossa preocupação também interdisciplinar, a gente poder estar dialogando com outros campos, inclusive com outros departamentos aqui do Instituto de Medicina Social, como é o Departamento de Planejamento e Administração em Saúde.
E uma última linha de pesquisa que foi incluída a partir da chegada da nossa pós-doutoranda, Luciana Geramilo, que vai estar com a gente na mesa da tarde, sobre impactos do diagnóstico de autismo, construção, mercantilização e cuidados. Então, esse tema do autismo é um tema que vem ganhando destaque nas nossas pesquisas. A gente pode ver isso, eu selecionei aqui algumas dissertações, né, onde o tema do autismo ou outros temas ligados à saúde mental de crianças e adolescentes aparece, isso mesmo antes da constituição do laboratório, a dissertação do Bruno, a dissertação da Thaís sobre transtorno bipolar, do Felipe sobre o autismo nos CAPs, do Pedro Henrique sobre a autobiografias de autistas. Esse, na verdade, foi o último seminário que a gente fez antes da aposentadoria do professor Jurandir, que foi um seminário onde a gente leu a fundo biografias, autobiografias de pessoas do transtorno do espectro do autismo. As dissertações no campo também, a dissertação da Andréia, que tá aqui, da Yolanda, sobre também o cuidado ao autismo nos CAPs, da Madalena, sobre a questão da automutilação e as políticas para a automutilação. As tese da Clara, que eu fui o orientador, também uma etnografia sobre o atendimento ao autismo na atenção psicossocial, do Pedro, sobre a deficiência e uma análise de economia marxista sobre a deficiência, o de doutorado da Thaís sobre neurodesenvolvimento. Alguns desses produtos já estão públicos, né? O livro, a dissertação da Andréia, que está aqui com a gente, já virou livro, o artigo do Bruno, outro artigo da Thaís junto comigo. Pois bem, quem é, então, a nossa equipe atual? E por aqui eu já vou terminando. Os líderes somos nós, né? Eu e a Luciana. A chegada da Luciana com esse projeto, né, de bolsa de pós-doutorado nota 10 ajudou a reforçar e dar substância e musculatura a esse laboratório. Um colega de iniciação científica, o Tiago, que está aqui junto com a gente também, o meu grupo de mestrandos e o meu grupo de doutorandos, alguns deles aqui também, imagino que outros assistindo online. Nem todos pesquisam temas ligados especificamente à saúde mental, né, de criança e adolescente. A gente tem a possibilidade aqui no MS de ter uma abertura para vários temas ligados à saúde mental, mas a maioria deles, com o passar do tempo, a maior parte tem se debruçado sobre essa faixa etária. Então, era isso, era para ser bem rapidinho mesmo, acelerei um pouquinho mais do previsto para que a gente possa, olha, não esperava ser tão preciso assim, porque eu terminei às 11 horas em ponto. Então, bem, a gente vai então receber, eu não sei se Sami já está na sala, deixa eu ver aqui, eu ainda não vejo o quadradinho dele. Bem, então, falar um pouquinho da programação durante o dia. A gente agora continua com uma conferência do Summit MIME. Eu vou apresentá-lo brevemente para vocês assim que ele entrar. Um espacinho para comentário, um espacinho para debate no final. E à tarde a gente continua, né? A gente deu esse título de Autismos e Infâncias no século XXI, Perspectivas, Experiências e Modo de Cuidar, porque a ideia é, de fato, tomar o autismo como um certo eixo, inclusive um certo eixo analisador do campo da saúde mental de criança e adolescente, pelo destaque que esse tema vem ganhando nos últimos anos ou nas últimas décadas. Então, a gente tentou congregar, conciliar diversas possibilidades, diversos pontos de vista e colocar esses diversos pontos de vista para conversar. Então, a apresentação, a conferência do Summit está nesse espírito, a mesa da tarde, interfaces, dimensões, espectros, o autismo em questão, também, né, vocês vão ver que vão ser 4 apresentações bastante distintas entre elas, a partir de pontos de vista ou lugares de fala também
muito distintos, e a gente fecha com uma conferência da colega Ilana Katz, psicanalista, também participando agora da rede de pesquisa em saúde mental, com o tema Uma crítica à ideia de parentalidade tóxica, implicações para a psicanálise, que dialoga com o tema do autismo, dialoga com o tema da infância contemporânea, dos estilos de maternidade e paternidade contemporâneos. Pois bem, para quem está nos ouçando, o Sami já está aqui. Hi, Sami. Good morning. How are you? Yeah, I'll call you soon. I'm finished my presentation. Okay? Nós, então, para quem estiver nos vendo online, a gente vai, e quiser certificado, a gente vai incluir agora no chat do YouTube um link para vocês se inscreverem, né? Porque muita gente viu as inscrições se esgotaram rapidamente. A inscrição é basicamente para finalidade de certificação, tá? Só para quem precisa de certificação. Se não, está todo mundo convidado para assistir ao vivo ou assistir depois gravado, tá? Então, vocês, mas quem quiser, fiquem atentos para esse link no chat do YouTube. Bem, estou vendo aqui a Rafaela, tradutora, não é isso, Rafaela? Bom dia, bem-vinda. Isso mesmo, bom dia. Bom dia, bem-vinda também. A gente vai ter uma tradução consecutiva, né? Então, o Sami fala e dá uma paradinha e a Rafaela traduz. Bem, deixa então como o Sami é britânico, vamos cumprir a hora britanicamente, ou quase britanicamente. Eu vou apresentar rapidamente o Sami, né, que é uma figura que vem se destacando muito nos últimos anos, já fez outras conferências em outros eventos aqui no Brasil. Dentro desse campo que a gente nomeia como psiquiatria crítica, é uma das principais vozes lá a partir do Reino Unido, é um psiquiatra de crianças e adolescentes, um psicoterapeuta, foi professor visitante de psiquiatria infantil e saúde mental na Universidade de Lincoln, no Reino Unido, a cidade de Lincoln, onde ele reside. Vários livros publicados. O livro que diz mais respeito ao nosso tema, nenhum deles, infelizmente, publicado como livro em português. Mas o livro mais recente dele, que é o Insane Medicine, ele foi traduzido em capítulos no site Med in Brasil. Eu imagino que vocês conheçam, se não conhece, é um site ligado, tem o Med in America, um site que o jornalista Robert Whittaker começou e depois fez articulações, existe o Med in vários países, e começou uma articulação aqui com o pessoal da INSP, né, Paulo Amarante, Fernando Freitas, então já há uma versão do site em português. A Luciana é uma das colunistas, já dei uma entrevista para ela, inclusive. Então, vocês podem conhecer um pouco mais da produção do Sami no Med in Brasil. Mas o livro, que eu ia citar, o livro sobre autismo, é o mito do autismo, medicalizando as competências sociais e emocionais de meninos e meninas. Bem, então é isso. Ele vai apresentar, então, vai fazer a apresentação dele. Sami, nice to be with you. And, well, let's begin. Ready to start, Sami, when you are. I can't hear you, Sami. Só eu que não estou escutando o Sami? Não, nós também, we can't hear you. Sami, we can't hear you. Can you hear me now? Yes, Yeah. now we can. Yeah. Perfect. Thank you. Okay. Shall I try sharing my screen? Yes. Okay, let me find. Estamos aqui organizando para ele compartilhar a tela. Try to share full screen. Right. Is that coming up Yes. at all? Yeah. Yep, just came up, working perfectly. Okay. Let me just.
do the slideshow. Is that coming up okay? Yes. Good. Yeah. Okay. So I presume I'm going to talk and you're going to translate. Is that? Yes, consecutively. So if you can pause every now and then, I'd be very grateful. Okay. So I'm going to talk about how what we think of as diagnosis in psychiatry isn't really diagnosis, at least not in the technical sense. And I'm specifically going to look at how that got constructed with the case of autism. Então, o que a gente vai falar sobre, o que eu vou olhar sobre hoje, é sobre o que a gente chama de diagnóstico em psiquiatria e como é que isso foi construído. So I often start when I do workshops by asking the audience, and I've done this with lots of different professional groups, what is mental health? What is mental illness? How do you define it? Então, eu costumo começar perguntando, né, para a plateia, e eu já fiz essa palestra com diversas plateias compostas por diversos profissionais, costumo começar perguntando o que é saúde mental, o que é um transtorno mental, como você o define? And perhaps the audience can think a little bit about that question while I speak. Então, eu gostaria que a plateia talvez pensasse um pouco sobre essa pergunta enquanto eu falo. So one of the things that has happened always when I ask people to think about this is that you cannot get a definition that is not subjective in nature. E o que acontece toda vez que eu faço essa pergunta é que a gente não consegue uma definição que não seja subjetiva em sua própria natureza. So when we see academic papers, or when we see in the press, or when we see in information leaflets talking about mental health, mental illness, então, we literally don't know what we're talking about. Então, quando a gente vê, né, nos artigos científicos, nos panfletos informacionais, a gente vê que literalmente não sabemos do que estamos falando. And what I'm going to try and do is try and get behind some of the assumptions that that go missing when we talk about things like mental health or psychiatric diagnosis. Então, uma das coisas que eu vou fazer é explorar essas coisas que estão por trás do que a gente chama, né, de um diagnóstico em saúde mental, ou que estão por trás da ideia de saúde mental. So I'm going to start by thinking about this question of what is a diagnosis? Então, eu vou começar com essa pergunta: o que é um diagnóstico? So a diagnosis is a system of classification based on an understanding of proximal cause, in other words, the initial cause. Então, o diagnóstico ele é um sistema de classificação baseado na ideia de causa proximal, né, ou de causa aproximada. So, at least in the UK, you can ask your information technology department to look at a problem on your computer, and they will say they're going to run some diagnostic tests because they want to understand the cause of that problem. Então, se você falar com o departamento, né, de TI, por exemplo, no Reino Unido, e você pede para eles identificarem um problema, eles dizem que vão fazer um diagnóstico, né, para encontrar a causa desse problema. Is that the same in Brazil? Would they do that? Would they use that language? É o mesmo no Brasil? A gente usa essa mesma linguagem? Yes, sim. Yes, okay. And same, we sometimes take our car to the car mechanic. There's something that is not working properly, and they will say they're going to run some diagnostic tests. E o mesmo acontece quando, por exemplo, você leva seu carro para o mecânico e algo não está funcionando bem, eles dizem que vão fazer alguns testes diagnósticos. So a diagnosis is a system of classification based on
understanding the initial cause. Então, o diagnóstico é um sistema de classificação baseado na ideia de encontrar essa causa inicial. So if, for example, you have an accident and you have a swelling in your leg and you can't walk on your leg and it's very painful, and you go to the hospital and they do an X-ray and they find a break in one of your bones, you understand the reason why you had that swelling and pain and you couldn't stand on your leg. Então, por exemplo, se você sofreu um acidente, a sua perna incha e ela está doendo e você não está conseguindo andar apoiando o seu peso sobre ela, você vai ao hospital, eles fazem um raio-x e aí identificam que a perna está quebrada e isso é uma explicação para esse inchaço e o fato de não estar conseguindo pôr o peso sobre a perna. Similarly, if you have various symptoms, which I'll come back to in a minute, and somebody runs a blood tests and finds that your blood sugar is high, the diagnosis that you will be given could be diabetes, and this will explain, at least in part, the reason why you are experiencing those symptoms. Então, por exemplo, se você tiver uma série de sintomas, aí eu vou voltar a isso em breve, e você vai e faz um teste de sangue, né, um teste sanguíneo, e identifica-se, né, que a glicose está alta, então a diabetes vai ser uma explicação, ou pelo menos parte da explicação, para essa série de sintomas. And the advantage of being able to make a classification by explanation, which is a diagnosis, is that you can build technical knowledge around that. E a vantagem de ter uma classificação por explicação, que é o diagnóstico, é que você é capaz de desenvolver um saber técnico em volta dessas classificações. So you can start looking at secondary causes or causes behind the causes. You can start looking at associated problems. You can start developing treatments which address specifically, look at complications and so on, because all the time you know what a case is. You have a definition of a case that's more than just your imagination. Então, por exemplo, você pode começar a procurar a causa secundária, né? A causa por trás da causa, problemas associados, né? Comorbidades, possíveis tratamentos. Então, você consegue desenvolver isso com base num caso que é criado não só a partir da imaginação. So in scientific terms, we call this an empirical anchor. There's something empirical, something measurable that's more than just your subjective interpretation, which you can link to a diagnostic group. Então, que a gente chama isso na ciência, né, de uma âncora empírica, ou seja, você tem mais do que apenas, né, conjecturas imaginárias na qual você pode ancorar, né, esse caso, esse diagnóstico. Now, there are many issues and many problems with diagnosis and the use of diagnosis in the rest of medicine, which I'm not going to spend time on, but it is important to understand that diagnosis is a particular system of classification. Então, existe uma série de problemas, né, com o uso de diagnósticos na medicina, o que eu não vou explorar agora, mas é importante a gente entender que o diagnóstico é uma classificação por explicação. So why would I say that in psychiatry, there is no such thing as a diagnosis? Então, por que eu diria que na psiquiatria não existe um diagnóstico? At least in the technical sense. Pelo menos em seu sentido técnico. So let's go back to the example of diabetes. Então, voltemos ao exemplo da diabetes. And compare that with
I presume you're familiar with ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Let's compare those two. E vamos comparar isso, então, com o TDAH, né, o déficit de atenção e hiperatividade. So, if you ask the question, what is diabetes? You cannot answer it by describing the symptoms. Quando você faz a pergunta, o que é diabetes? Você não responde apenas descrevendo os sintomas. Because the symptoms of diabetes may present in very non-specific ways. And the common symptoms, like, for example, being very thirsty, feeling tired, passing urine a lot, may also be associated with different conditions. Isso porque os sintomas podem ser muito variados e também os sintomas que são muito comuns ou clássicos da diabetes, né, como estar com muita sede ou cansado ou urinar excessivamente, também estão associados a outras condições. So to answer the question, what is diabetes? You have to refer to blood sugar. Diabetes is blood sugar that is too high. Então, para responder a pergunta, o que é diabetes, você precisa se referir à alta taxa de glicemia. Diabetes é a alta taxa de glicemia no sangue. And whilst there might be discussions about the boundaries of what is too high, it is something that you can measure in various ways. So you have what's called an empirical anchor to that diagnosis. Então, embora existam discussões quanto a quais são os limites, né, que definem esse estar alto demais, existem parâmetros, né, uma âncora empírica na qual você pode basear essa definição. And why it's important to understand the diagnosis in most of medicine, despite its problems, is that it tells you what type of treatment you might need. Embora seja importante, né, não tenha problemas, o diagnóstico em várias outras áreas da medicina, ele é importante nesse sentido, porque ele te indica o tratamento, o prognóstico possível. Now consider the question, what is attention deficit hyperactivity disorder? Agora considere a pergunta, o que é o déficit de atenção e hiperatividade? The answer you get is very different, because all you can do is describe rather than say anything about a cause. E a resposta que você vai obter é muito diferente, porque a única resposta possível é uma descritiva e não uma relacionada à causa. So attention deficit hyperactivity disorder is literally the presence of poor attention, hyperactivity and impulsivity that's considered to be developmentally abnormal. Então, a definição de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade simplesmente é uma dificuldade, um déficit na atenção, a presença, né, de hiperatividade e de uma maior impulsividade que está relacionada a um desenvolvimento anormal. So this is a descriptive classification, not a cause-based classification. Então, essa é uma classificação descritiva e não baseada em causas. Another way of understanding the problems with thinking of it as a diagnosis is see what happens when you treat it as if it's a diagnosis. Outro problema em tratar isso, né, falar disso como um diagnóstico, veja o que acontece quando você trata isso como se fosse um diagnóstico. So if I say that your child's hyperactivity and poor attention is caused by ADHD, you should ask, why have I concluded that that has caused ADHD? And you can say, I know it's ADHD because they have hyperactivity and inattention. Então, por exemplo, você vai dizer que a causa do transtorno de déficit de atenção é ter um déficit de atenção e hiperatividade, e aí você pode perguntar como é que eu concluo, então, que se tem o déficit de atenção, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é pela presença do déficit de atenção e da hiperatividade.
So it's a type of circular thinking. You get caught up in a type of circular thinking. Saying your low mood is caused by depression is like saying the pain in your head is caused by a headache. Então, você fica preso num raciocínio circular. Então, dizer que, né, a sua baixa de humor é causada por depressão é a mesma coisa de dizer que uma dor que você sente na cabeça é causada por dor de cabeça. Okay. Another way of understanding that is thinking about what would the rest of medicine look like if we practiced it in the same way we practice psychiatry. Outra forma de pensar sobre isso é se perguntar como é que seria o restante da medicina se a gente praticasse o restante da medicina da mesma forma que praticamos a psiquiatria. So let's say you had a cough that was lasting for 2 weeks and you went to your doctor and the doctor practiced like we do in psychiatry. Então, vamos dizer que você tenha, né, uma tosse já há 2 semanas e procura um médico, e vamos imaginar que esse médico pratique medicina da mesma forma que os psiquiatras praticam. They would take a history, ask you a questionnaire, and tick symptoms off a list. Então, eles iriam fazer, né, uma anamnese, fazer uma série de perguntas e marcando, né, sintomas de uma lista. And then say, you've got a recurrent cough disorder. E aí eles diriam, você tem, então, um transtorno de tosse recorrente. But of course, that's not what we do, because when we go to the doctor about a cough, we want to understand the initial cause of the cough, because the treatments that we have will be different depending on the cause. Mas, obviamente, não é isso que acontece, né? Quando a gente vai ao médico para entender sobre uma tosse, a gente está procurando saber sobre a causa dessa tosse, porque os diferentes tratamentos vão depender dessa causa. So one of the things that's become very hard for us to be able to acknowledge and cope with is that we don't know, and we've not been able to figure out what happens between the environmental inputs we get and how we then experience and behave. Então, uma das questões que a gente ainda não foi capaz de reconhecer e lidar é o fato de que a gente não sabe o que acontece com esses inputs que a gente recebe do ambiente, do contexto, e o que acontece entre esse momento e o momento em que a gente faz esse output, a gente transforma isso em comportamento. Neither psychology nor neuroscience, neither of them have really been able to shed much light on what happens in between. Nem a neuropsicologia, nem a psicologia no geral foi capaz de lançar muita luz sobre o que acontece, né, entre esses dois momentos. And it's quite possibly because scientific reasoning is not the best way to understand the nature of subjective experience. E muito provavelmente porque o raciocínio científico não é a melhor maneira de entender essas experiências subjetivas. So what we generally have in psychiatry and psychology are meaning-making frameworks for understanding. Então, o que nós normalmente temos em psiquiatria e psicologia são molduras, né, bases teóricas que dão sentido a algo. Most of the time, when we're working with people who are experiencing various types of distress, we are not discovering the reasons or the meanings for their distress. We're creating a framework. And that framework that we use has different consequences. Então, muitas das vezes, quando a gente está trabalhando com alguém que está em algum grau de sofrimento, a gente não está dando um significado, encontrando uma razão, a gente está construindo
um sentido que está muito relacionado com as bases teóricas, essas molduras teóricas que utilizamos. In other words, most of the time we are not discovering the truth. We are trying to create a framework of meaning that we hope will be useful. Então, a gente não está tentando descobrir a verdade, a gente está tentando construir uma moldura, né, uma base de significado que seja útil. So now I'm going to have a look a little bit at the history of how the concept of autism, because I was asked to comment on this, how the history of autism is and how that relates to how we think of it today. Então, eu vou falar um pouco sobre essa construção social, né, do autismo. Eu fui pedido para falar sobre isso, sobre como isso se relaciona com a maneira que a gente entende o autismo hoje. The first time autism appears in the medical literature was back in 1911 with the psychiatrist Eugene Blauler, who used the word autistic to describe a state of mind rather than a particular condition. Então, a primeira vez que a palavra autismo surge na literatura médica é em 1911, com o psiquiatra Eugene Blauler, e ele usa o termo autista para denotar um estado mental e não uma doença em si. So he used it to describe the sense of aloneness and withdrawal from the world that people with psychosis were experiencing. It was a description. Então, ele usou para descrever essa sensação de estar sozinho, né, e de retirada do contexto social que as pessoas psicóticas sofriam. The first time it was used as a label for a condition was in 1943 with the child psychiatrist Leo Kanner. A primeira vez que foi usado como um rótulo, né, para um transtorno foi em 1943 com o psiquiatra infantil Kanner. And he described a group of 11 children who were considered to be, all of them had a significant degree of intellectual disability, and they were described as showing an extreme form of aloneness from early life. E ele usou para descrever um grupo de 11 crianças que todas tinham uma característica de um retardo, né, mental, e que também demonstravam uma solidão extrema desde estágios bem iniciais da vida. Now, being the children of middle-class parents was probably significant because in those days, children who were intellectually impaired were given the label that was considered to be stigmatizing of having an intellectual disability. Então, o fato de que eram crianças, né, de classe média é provavelmente bastante significativo, porque crianças que demonstravam, né, algum desafio cognitivo recebiam, né, um rótulo que era bastante estigmatizante. So, giving them a new diagnosis that hadn't been given before and that wasn't just having an intellectual impairment was seen to be more acceptable to these parents who were paying for his services. Então, dar um novo diagnóstico, né, que não estava relacionado exclusivamente com a ideia, né, de um retardo mental, era muito mais aceitável para esses pais que estavam pagando pelos serviços dele. But in that time, we were talking about a very small and rare condition. Então, naquele tempo, né, se referia a um transtorno, né, muito raro e ocasional. So the next person who is seen as important is the Austrian psychiatrist Hans Asperger. Então, a próxima pessoa
Sorry, Tammy. A próxima pessoa que foi vista como significativa foi o psiquiatra austríaco Hans Asperger. Now, the interesting thing about Hans Asperger is that he was working in a time of where the Nazi philosophy had gained a foothold, and Austria, of course, during the war was under German occupation. E o interessante de pensar sobre o tempo em que ele foi desenvolvendo, né, essas ideias é que coincide, né, com o momento do domínio nazista e das teorias, né, nazistas, e a gente pode pensar que nesse momento a Áustria era dominada, né, estava sob o domínio nazista. Now, Nazi ideology was very interested in classifying human beings. A ideologia nazista estava muito interessada em classificar os seres humanos. And so Asperger was involved in studying children who were considered to be not intellectually impaired, but lacking the type of group involvement that Nazi ideology often thought of as necessary for a good society. Então, o Asperger foi envolvido nos estudos, né, nazistas para descrever crianças não necessariamente com algum desafio, né, ou intelectual, mas que apresentavam problemas, né, com essa sociabilidade grupal que era muito importante para a disseminação da ideologia nazista. There's another interesting historical fact here, is that Asperger was promoted in his department in preference to a number of Jewish doctors because of the anti-Semitism. Outro fato histórico interessante é que o Asperger foi promovido em seu departamento em detrimento de vários outros médicos judeus devido ao antissemitismo. One of those doctors, I think it was George Frankl, so these doctors, these Jewish doctors left, of course, and one of them ended up working with Leo Kanner. So there is actually a direct historical link between Leo Kanner and Hans Asperger. Então, desses médicos judeus foi embora, né, e foi trabalhar com o Kanner. Então, existe, na verdade, uma ligação histórica direta entre o Asperger e o Kanner. So an important book that was published a couple of years ago, Edith Schaeffer was involved with somebody else in doing some research into the existing documents that were around from the clinic that Hans Asperger worked at. Então, um livro importante, né, que reflete sobre isso, foi escrito pela Edith Schaeffer, em que ela explorou, né, alguns documentos relacionados a essa época e desse contexto. And so this documentary evidence shows that Hans Asperger was involved in essentially writing the death warrants, in other words, sending children to the hospital where they were known to be killed off, of at least 42 of his patients. Então, o que esses documentos mostram é que o Asperger estava envolvido em praticamente, né, passar uma sentença de morte, mandando as crianças para esses hospitais nas quais elas posteriormente seriam mortas. E ele escreveu pelo menos 42, né, documentos que enviaram crianças, pacientes deles para esses hospitais onde seriam mortas. He didn't do that for the 4 children that he was interested in, who were, he described in his paper, because he considered them to be possibly educatable. Ele não fez isso com as 4 crianças nas quais ele estava interessado e sobre as quais ele estava escrevendo, porque ele as considerava possivelmente educáveis. So it's worth remembering that the history of this concept of autism arises from a society that was preoccupied with
classifying humans in a particular hierarchical manner. Então, é muito importante a gente ter em mente que esse conceito se desenvolveu nesse contexto, né, de uma preocupação de classificar as pessoas de uma maneira hierárquica. And it was Asperger's work that was taken up later on, particularly in the UK, particularly by psychiatrist Lorna Wing, and also at a similar time, Michael Rutter, to expand the concept of autism into an autism spectrum. E é importante ter em mente que foi esse conceito, né, do Asperger que foi depois utilizado, especialmente, né, no Reino Unido, pela psiquiatra Lorna Wing, e também na mesma época pelo Michael Rutter, para desenvolver essa ideia de um espectro autista. So it moved from being a condition believed to affect around 0.04% of the population to initially around 0.5%, but it has continued to expand. Então passou a ser um transtorno, né, que era restrito, acreditava-se a 0,04% da população, para um transtorno que passou a afetar 0,5% da população e desde então só cresceu. And it also enabled a move from autism being considered a condition that affects people with significant learning difficulties to being a condition that can span all levels of intelligence. E passou a ser, né, então, um diagnóstico relacionado a pessoas que tinham severas dificuldades, né, cognitivas, intelectuais, e que passa, então, a aplicar-se para pessoas com qualquer nível, né, cognitivo e intelectual. And none of this has happened because of any particular scientific discovery, either in genetics or in neuroanatomy or even in psychological terms. E nada disso se deve a qualquer descoberta no campo científico, seja na neurociência, neuropsicologia, na genética ou na própria psicologia em si. In fact, so difficult has it been to find anything characteristic, specific in the biological field that as far back as 2016, some of the leading researchers were saying that ASD should no longer be considered a valid concept for research. E é tão difícil encontrar, né, uma definição do que seja isso e qual é a causa, que pesquisas até, né, de 2016 mostram que esse conceito, né, do espectro autista não deveria ser utilizado em pesquisas. This is known as the replication crisis, which means that one paper or one group of researchers find one finding, but then other group of researchers don't find it, so they can't repeat the same finding. E isso é conhecido como a crise da replicação, né, da repetição, que é quando um grupo de cientistas encontra algo e um outro grupo de cientistas desenvolvendo experimentos semelhantes não chega a essa mesma constatação. And we find this problem across psychiatry, so that the only area where there is replication tends to be in the area of learning difficulties. E a gente encontra isso em todo o campo da psiquiatria, né? A única área em que parece que há alguma possibilidade, né, de replicação é com relação a desafios, né, de aprendizado. So we see this in genetics, where there's been a failure to find anything specific. A gente vê isso no campo da genética, em que não se encontrou nada específico. We find this in neuroimaging studies. Every now and then, somebody will come up with a finding to say that they've found that where the issue with autism is, but then other teams can't replicate that. E a gente vê isso também no campo da neuroimagem, né?
De vez em quando surge alguma pessoa, algum grupo que diz que encontrou, né, o local responsável pelo autismo, mas aí vem um outro grupo e não é capaz de replicar aquele resultado. I've had debates with people who have produced papers who are telling me this is the state of the art of the research at this moment in time. Eu já tive vários debates e discussões com pessoas, né, que escreveram artigos e que estão dizendo isso daqui é onde nós nos encontramos, né, no momento da pesquisa. For example, a debate I did a few years ago, he produced 3 papers to show how the biological research is expanding our knowledge, but each of the 3 papers had totally different theories as to what was happening. Então, eu tive um debate com uma pessoa, né, que escreveu 3 artigos defendendo que encontrou a base biológica do espectro autismo, mas o problema é que cada um desses 3 papéis apontava para causas diferentes. And this is the state of knowledge right now as well. E isso é o que é considerado o mais avançado, né, de pesquisa no momento. But in some ways we shouldn't be surprised that we cannot find anything specific. Mas a gente não pode ficar surpreso, né, de que a gente não consegue encontrar nada específico. Because if you think about what is considered to be symptoms, they are very subjective and they can cross a number of different presentations. Porque se a gente for considerar, né, o que são considerados sintomas, eles são muito subjetivos e eles podem se apresentar de diversas formas. So, for example, one of the symptoms of an autism type disorder is meant to be poor social reading of situations. Então, um dos sintomas, né, relacionados ao transtorno autista é uma capacidade limitada de compreensão, de leitura de situações sociais. But you can see that in this list. You find poor social reading in language problems, ADHD, depression, personality problems, attachment, psychosis, learning difficulties, boredom, being provoked, when you're in love, etc., etc. Mas você pode encontrar esse mesmo sintoma em transtornos da linguagem, TDAH, ansiedade, depressão, transtornos da personalidade, transtornos bipolares, psicose, dificuldade de aprendizado, provocação, tédio e até estar apaixonado. So difficult is it to find something in common that researchers for at least a decade, some research groups have now stopped looking at autism and researching autism, but they're taking each symptom and researching it by itself. E é tão difícil, né, encontrar algo que seja comum ao autismo que muitos pesquisadores que antes pesquisavam o autismo estão deixando de pesquisar o autismo e pesquisando cada um desses sintomas em separado. So even though we've had this disintegration in the ability of researchers to do anything, the opposite has happened in terms of the concept, the idea that there is something called autism and that we know what it is has got stronger and stronger, at least in where I live in the UK. Então, por um lado, houve essa desintegração, né, dessa capacidade de pesquisar o tema, mas por outro, esse conceito de autismo e de que sabe-se o que é o autismo só ficou mais forte, pelo menos onde eu vivo, no Reino Unido. The same in Brazil. E eu ouso dizer que o mesmo aqui. Yeah, yes. So we could say things like autism, they're not really a fact of nature. They are more a fact of culture. Então a gente pode dizer que o autismo não é tanto um fato da natureza, ele é mais um fato cultural, da cultura. They reflect a growing social belief rather than a growing scientific understanding. Reflete
uma crescente crença social ao invés de uma crescente compreensão científica. And we don't really have much of an idea of when people do get this label, what impact it has on them and their future. Does it make their future better? Does it cause any problems for their future? We don't have the data on that. A gente não tem uma compreensão, né, de como é que receber esse diagnóstico afeta a pessoa. Isso ajuda, em alguma maneira, o futuro deles, atrapalha, nós não temos informação, não temos dados sobre isso. There are two recent studies on ADHD, which are the sort of studies that it would be really good if they were done on autism as well. Existem duas pesquisas recentes sobre TDAH, que são os tipos de pesquisas que seriam muito interessantes de serem feitas com relação ao autismo também. So these two studies, one was in Ireland and one was in Australia, and it followed a group of children who one group had got the diagnosis and another group who had a similar level of hyperactivity and inattention symptoms but did not get the diagnosis. Então foram dois estudos, um na Irlanda e um na Austrália, em que eles acompanharam crianças, né, em que um grupo recebeu o diagnóstico e um outro grupo que tinha níveis semelhantes, né, de desatenção e de hiperatividade, que não recebeu o diagnóstico. In the Irish study, they followed children for 4 years from an average of 9 to 13, and in the Australian one, they followed them an average 6 to 7 years until they were 14 or 15 years old. Então, no estudo da Irlanda, eles acompanharam essas crianças por volta de 4 anos, né, dos 9 aos 13, e na Austrália eles acompanharam as crianças de 6 a 7 anos até a idade de 14, 15. And both studies found that the children who got a diagnosis, regardless of whether they received treatments and what sort of treatments they received, were doing significantly worse than the group who did not get the diagnosis but had similar levels of behaviors. E o que os estudos apontaram foram que essas crianças que receberam o diagnóstico, independente de terem ou não recebido algum tratamento, estavam muito piores do que as crianças que não haviam recebido um diagnóstico e tinham níveis semelhantes de desatenção e hiperatividade. The group who had a diagnosis had worse concepts of themselves. They felt worse about themselves. They had more relationship problems. They were more likely to self-harm, and they were more likely to have social problems as well. Então, as crianças que receberam esse diagnóstico, eles tinham uma relação consigo mesmos, uma autoestima pior, uma maior dificuldade, né, social e também uma maior tendência à automutilação. As far as where we have data about autism, we have some general data, which I think is something that we should think about. So national data in the UK says that only 15% of adults with an autism diagnosis, this was in 2018, are in full-time employment. I just heard just a few days ago that in terms of current data, the most recent has found a similar number. There's only about 16-17% of adults with an autism diagnosis are in full-time employment. That's a very low number. É importante olhar, né, para dados, e aqui dados do meu país, de 2018, mostravam, né, que apenas 15% dos adultos que tinham um diagnóstico, né, do transtorno do espectro autista estavam empregados, plenamente empregados. E aí, recentemente, eu ouvi dados, né, atuais que apontam para um número semelhante, entre 16% e 17% desses adultos com esses transtornos estão empregados. Então, isso é um número muito baixo. Even though the numbers of people getting a diagnosis has been steadily expanding, and it is estimated to be around 1.6%.
in terms of the number who get a diagnosis now. And it's particularly increasing amongst in adults, amongst young women. E nisso, em paralelo do fato de que esse número de pessoas recebendo esse diagnóstico só está aumentando, né? 1,6% das pessoas estão recebendo, né, esse diagnóstico, especialmente agora, jovens mulheres adultas. So we have to ask that question. Given that there's so little science, given that we know very little about what impact such a mode of practice has on real people's real lives, why is it that we've had this expansion and interest? Então a gente precisa se fazer essa pergunta: por que que, apesar de haver poucas, né, evidências científicas e também termos poucas informações e dados sobre como isso afeta a vida das pessoas, por que que isso continua se expandindo? By the way, can I just ask, are you wanting some time at the end for some questions? And if so, how much longer should I present for? Okay, let me ask. Pessoal, ele está perguntando se vocês vão querer algum tempo para perguntas no final, e se sim, quanto tempo para ele poder se programar? I haven't gotten answers, Sammy, but I'll keep an eye on. But I do know that we don't have the participants here. They're on YouTube, so I don't know how they do that. So if they say anything, I'll let you know. But I think that for now we can carry on. Okay, yeah. So so I'm just going to speculate a little bit on things that might be influencing us in a cultural way that might make these sorts of ideas of diagnosis more attractive. Então eu vou especular um pouco, né, sobre o que é, de um ponto de vista, né, social, que pode estar fazendo com que essa prática, né, diagnóstica seja tão atraente. First of all, I'm going to talk about the impact on our ideas of what's important in our lives, of the economic and political system that has become dominant around the world, really, in the last 20 to 30 years. Então, eu vou começar refletindo sobre aquelas coisas que a gente considera importante, né, nas nossas vidas, a partir da ideia do sistema político-econômico, né, que se tornou dominante nos últimos anos, mundialmente. Some of the main features of what's sometimes referred to as neoliberal capitalism, which is putting the market at the center of your economic system. Some of the features are things, well, you can read them there. The market is the main thing, maximizing efficiency, creating competition, the idea that things, that the better off you are, the more that will trickle down to the rest of the population, and that you need to look after number one. You need to be able to look after yourself, and that's a better way of running your economy than in solidarity with other people. Então, né, olhando para algumas das características, né, do neoliberalismo, que é caracterizado por colocar o mercado no centro dessa regulação, né, algumas das características a regra, né, a predominância do mercado, a ideia de maximizar o lucro, a ideia da competição que melhora, né, promove melhoras, a ideia de que ir muito bem, né, um pequeno grupo economicamente vai descer, né, para a base e se espalhar para o restante das pessoas, e a ideia, né, de um tipo de sociabilidade egoísta, em que é melhor você focar em si mesmo, ao invés de em solidariedade com os outros. And different ways of organizing our economy and our politics is going to affect what we consider to be important as our values. E diferentes formas de nos organizar na política e economicamente
vai afetar o que nós consideramos como importante, nossos valores. So for me, the primary thing about this way of organizing our economy is that it's what I call a compare and compete type of culture. Então, para mim, a coisa mais importante, né, desse modo de nos organizar economicamente é que ele cria uma cultura do comparar e competir. And so it is a system that creates winners and losers, people who are going to do well and people who are not going to do as well. Então, ele é um sistema que ele cria ganhadores e perdedores, pessoas que vão se dar bem e pessoas que não vão se dar bem. And to do that, you have to have a model of what it means to be human. E para fazer isso... Our economic models rely on a model of what they think, of how they think humans function. E para fazer isso, você precisa de um modelo para pensar o que significa ser humano, né? Então, esses modelos econômicos dependem dessa ideia do que é ser humano. And the neoliberal model is underpinned by a neo-Darwinistic idea about human society, that humans are essentially selfish, compete with each other, and that those who are better in that system will rise to the top, and those who are not so good need looking after. They'll be considered as vulnerable. They will need looking after, but they are not as good as the ones who rise to the top. Então, esse modelo ele é baseado numa concepção neo-darwinista, né, em que os seres humanos são considerados naturalmente, né, inerentemente egoístas, que eles competem entre si e que os melhores irão subir ao topo e que os outros que não têm essa capacidade vão permanecer na base, que eles são vulneráveis e que eles precisam ser, né, cuidados, e eles não são considerados tão bons quanto aqueles capazes de subir. So there are many implications for our psychology of this sort of system. For example, it's a sort of system that's going to encourage self-monitoring and comparing yourself and judging other people. Então, isso tem vários impactos psicológicos, né? Então, esse tipo de cultura é uma cultura que vai promover um automonitoramento e uma comparação com os outros e um julgamento. It also means that inherent within how you get value for yourself is by what you do, not just by who you are. Value is attached to you achieving something. E a ideia, né, de que o valor que se recebe está relacionado não a quem se é, mas o que você faz. Então, o valor depende de conseguir realizar algo. So, in this culture, what happens in the mental health arena is it also gets organized by these principles. Então, nessa cultura, o que acontece na arena da saúde mental é que ela também vai ser organizada de acordo com esses princípios. So, rather than talking about the people who have found it more of a struggle to survive and do competition well in this system, rather than talking about them as losers, we talk about them as being vulnerable. Então, uma das coisas é que, ao invés a gente descreve essas pessoas que acham desafiador, né, essa forma de competição, como não pessoas perdedoras, mas como pessoas vulneráveis. And we then organize our responses, as we tend to do in a market economy, through the availability of various products that are sold as if they will improve your life. E aí o que acontece é que a gente se organiza, como ocorre, né, em economias de mercado, com uma série
de produtos que a gente oferece para essas pessoas, vendendo a ideia de que esses produtos vão ser capazes de melhorar a vida dessas pessoas. So this is what I call the McDonaldization of mental health. E é isso que eu chamo da McDonaldização da saúde mental. So what we call diagnoses in psychiatry, they are not scientific constructs, they're actually market constructs, they are brands. Então, o que a gente chama de diagnósticos psiquiátricos, eles não são construtos científicos, eles são construtos do marketing. And the brands that have most appeal tend to be children's behavior problems, and with adults it tends to be anxiety, mood, and concepts of self. E então, né, essas marcas, esses rótulos que têm maior apelo, costumam ser os de problemas, né, relacionados à infância, ao humor de adultos e a percepção de self. So what happens when you have a successful brand is it starts to expand and you start to get many products attached to it. So, for example, not just autism, but ADHD and others, you can get not just drugs, but particular therapies, books, courses, experts, research facilities, etc. You get a growth of products attached to that brand. Então, o que acontece, né, quando uma marca é bem sucedida? Ela expande e uma série de produtos começam a ser associadas com ela. Então, por exemplo, com TDAH ou com autismo, né? Então, uma série de terapias, remédios, livros, experts, e isso vai expandindo. Now, one of the, I'll come back to that in a minute. Just before I get back to one of the interesting things about what is it that drives a growth in autism, or what is it that might drive a growth in autism, it's worth thinking about what is referred to as looping effects. Então, antes de eu falar sobre, né, o que pode estar levando a esse crescimento do autismo, vale a pena falar sobre o que é esse efeito do looping. So, looping is, if you like, how this branding and expansion process affects the way we actually experience ourselves. Então, esse efeito do looping, na verdade, ele pode ser pensado sobre a ótica de como esse processo, né, de branding, de criar essas marcas, e de como isso vai se alastrando, afeta a nós. It was originally proposed by the philosopher Ian Hacking, but lots of other people have written about this. Isso foi originalmente proposto pelo filósofo Ian Hacking, mas muitas pessoas depois escreveram sobre isso. And what it talks about is that as we label people with certain we give meaning to their experiences. For example, if we give somebody the label of autism, it actually changes the way they experience themselves. It gives them a new framework to understand, and that actually changes how they experience the world and how they experience themselves. Então, o que acontece, né, quando a gente dá esses diagnósticos, esses rótulos, né, essas marcas, é que a gente constrói, né, um sentido que passa, então, a afetar como as pessoas veem a si mesmos, como eles se experienciam e como eles experienciam suas vidas e o mundo. And it creates a new social dynamic, because there now is a group of people who identify with this idea, who are talking about it more, which creates demand for other people to identify it or to research it, which in turn leads to more people identifying with it, more people talking about it, more demand for more media attention, etc., etc.
Então, o que acontece é que isso cria uma dinâmica social, né? Então, essas pessoas começam a conversar entre si e a se identificar, e isso já era uma demanda maior para outras pessoas se identificarem, e aí mais pessoas passam a falar sobre isso e se identificar, e aí passam a demandar, por exemplo, mais atenção da mídia, mais espaços para falar sobre isso. It is important and helpful to understand that this expansion process involves the people who are getting labeled and how they're interpreting and creating further demand. We are literally creating new types of people. Então, é muito importante para a gente entender esse processo de expansão, né, como as próprias pessoas que estão recebendo, né, esses diagnósticos, esses rótulos, vão criando, então, essa maior demanda, né? A gente está essencialmente criando novos tipos de pessoa. Sammy, more 10 minutes, okay? To have a time for the debate. Okay, yeah, that's what I was asking earlier. So we've got the answer, yeah. Yeah. Thank you. Obrigada. Yeah. So we've got this expansion of what I call human typologies. Então, a gente tem uma expansão do que eu chamo de tipologias humanas. The creation of lots of groups that never existed before. A criação de diversos grupos que nunca existiram antes. And one of the things that I think concerns me about that is the degree to which we've turned emotions into a commodity, something that is bought and sold. E uma das coisas que mais me preocupa desse processo é o grau no qual nós transformamos as emoções em uma commodity, em algo que pode ser comprado e vendido. And to me, there's something paradoxical in the movement for greater diversity, greater acceptance, because in a funny way, the more we've created more small groups, is that not a sign that actually our idea about diversity has narrowed? Our idea about what it means to be an ordinary human being is becoming smaller and smaller. E tem algo de paradoxal, né, por essas demandas, né, e pela luta por uma maior diversidade, né, que na medida em que a gente vai criando diversos grupos pequenos de pessoas, isso aponta, na verdade, para a ideia de que a nossa tolerância, né, para a diversidade da ideia do que é ser um ser humano, né, normal, regular, na verdade, ficou cada vez mais estreito. So one of the other things that I sometimes wonder about in terms of why is autism in particular something that's become very attractive? Então, uma das coisas que eu tenho me perguntado, né, é sobre por que é que o autismo em especial se tornou particularmente atraente. What seems to be the central driver for a lot of people who get an autism diagnosis is an idea or a belief that they are bad at relating to other human beings. Então, uma das ideias centrais, né, por trás das pessoas que buscam esse diagnóstico é a ideia de que, ou a autopercepção de que eles são ruins em se relacionar com as pessoas. Now, in many of the more advanced, economically advanced countries, there has been a change in the nature of the workplace. E pensando, né, em economias mais, né, avançadas, houve uma mudança no mercado de trabalho. A move from more factory and physically intensive work towards the service industry. Uma mudança, né, de economias que giravam em torno, né, das indústrias e de trabalho mais manual e físico para um mercado baseado em serviços. So in the service industry, it's a relationship, salesperson type relationship that you don't have when you're just working with your colleagues on the factory floor.
Então, né, na indústria do serviço, é um tipo de relação, né, ali, vendendo, como vendedor, que você tem com o outro, que é muito diferente, né, do que acontece quando você está nas indústrias e ali trabalhando do lado de um colega. So the people who are more valuable in the service industry are the people who are good at essentially persuading others to buy or take what they're trying to sell. Então, essencialmente, o que é valorizado dentro, né, do mercado voltado para o serviço é que aqueles que se destacam, ou que são considerados bons, são aqueles que são capazes, né, de essencialmente persuadir os outros a comprar aquilo que eles estão tentando vender. So it starts to create a preoccupation with how good are you at selling yourself. And we have a culture that's grown up that even ourselves now operate like brands. E então, o que acontece é que a cultura gira em torno, né, dessa habilidade de vender a si mesmos, né? E então agora nós mesmos somos um produto qual vendemos. And of course, another feature of the economy is it's globalized. E outra característica, claro, dessa economia é a globalização. And so what we've seen is that concepts that have largely been developed in the economically more advanced Western countries have spread over the world in the same way that we used to spread Christianity around the world. We seem to now be spreading our ideas about mental health around the world. Então, muitas das ideias, né, que são desenvolvidas nesses países considerados economicamente avançados, elas se espalham para o restante do mundo, né? Então, muito parecido com o que acontecia, por exemplo, com o cristianismo, em que se tentava converter e se espalhar, agora as nossas noções, ideias sobre saúde mental também estão se espalhando dessa mesma maneira. And that means that diagnoses like autism have been rising in many countries in the same way they've been rising in the more economically advanced countries. Então, isso significa que os diagnósticos de autismo têm crescido, né, nesses outros países, assim como têm crescido nesses países considerados economicamente avançados. And these have been happening without considering the cultural nature of how we communicate in relationships. E isso tudo aconteceu sem considerar, né, a natureza da comunicação que ocorre, né, nessas relações culturais. So in certain cultures, for example, eye contact between children and parents or children and adults is not considered to be a good thing. Então, por exemplo, há culturas em que o contato visual de uma criança com um adulto não é considerado uma coisa boa. Or finger pointing, which is another thing that's meant to be a symptom of autism, not finger pointing. So there are lots of behaviors that are very culturally specific that get wiped away when we start thinking of these in universal terms. Então, também, por exemplo, o hábito de apontar, que não é aceito em alguns lugares, isso não apontar muitas vezes é associado com o autismo, né? Então, essas diferenças culturais são todas apagadas quando a gente começa a pensar, né, no autismo. And then when Western researchers or researchers from a particular country who've been schooled in the Western ways of thinking do studies in their own cultures and just take these concepts, they come up with extraordinary figures for the numbers of children who they say probably have autism and who are not getting any services. Então, o que acontece é que as pessoas que são educadas, né, de acordo com esses modelos e critérios ocidentais, quando vão e aplicam isso, né, nas suas culturas, surge um grande número de pessoas que aparentemente deveriam ser diagnosticadas, né, com autismo e que são autistas e não estão recebendo nenhum tipo de serviço ou apoio. Such as this study in South Korea, which concluded that 2.6% of children who are in mainstream school probably had a diagnosis of autism,
And the authors of the study were shocked because none of these children were getting services. E, por exemplo, um estudo, né, que foi conduzido na Coreia do Sul, em que chegou-se à conclusão que 2,6% das crianças atendendo, né, o sistema escolar deveriam ter sido diagnosticadas com autismo, e que nenhuma dessas crianças estava recebendo, né, tendo acesso a serviços. I'm coming to the end now, and I think I'll probably just say a little bit about the whole neurodiversity movement. Is that something that you have in Brazil as well, this concept of neurodiversity? Mm-hmm. Então, eu estou terminando aqui agora, eu vou então falar um pouquinho sobre esse movimento, né, a favor da neurodiversidade, e aí ele perguntou se isso é algo que a gente tem aqui também no Brasil. There's something potentially positive about neurodiversity because it resists the idea that there's something wrong with you. Tem algo potencialmente positivo, né, nesse movimento pela neurodiversidade, porque ele resiste a essa ideia de que existe algo de errado com você. But my problem with it is that it further solidifies an abstract idea, because we're all neurodiverse. How could we not be neurodiverse? The idea of neurodiversity as one population and neurodiverse and the other are neurotypical just doesn't make sense. Mas o problema é que esse movimento pela neurodiversidade, ele só solidifica essa construção e essa ideia abstrata do qual a gente está falando, né? Nós somos todos neurodiversos. Então, a ideia de que existem os neurodiversos e os neurotípicos não faz sentido. So, for me, it distracts and creates an artificial idea that there's something that we know and understand related to how we function neurologically, and it distracts from the more important drivers of societal and political issues, such as particularly social class. And it creates these systems where we've got lots of little groups who have their specific interest, who you can be an ally with. And I'm much more in favor of the old-fashioned idea that you are comrades with people across these different groups. Então, o problema com isso é que distrai, né, da questão maior, na medida em que solidifica essa ideia de que existe, sim, uma diferença, né, e aí vão criando, sim, todos esses pequenos grupos com os quais você pode ou não se aliar, né, enquanto isso distrai da questão maior relacionada, né, a essa construção social e política. E eu sou muito mais a favor de uma ideia de camaraderia, né, de sermos camaradas em que todos estamos juntos, né, lutando. And I think I will finish there. Thank you. Então eu vou terminar por aqui. Muito obrigada. Thank you. Shall I stop sharing? I think so. Yeah. Então a gente finalizou aqui. Tem alguma pergunta? Let's see if they bring us any questions, Sally. Okay. Pessoal, alguém aí da programação tem alguma pergunta, algum tipo de interação que vai ser feita com o pessoal lá que está no YouTube? Não, Rafaela, desculpe, eu esqueci de abrir o microfone, eu tinha agradecido ao Sammy, não ouviu, mas eu agradeço de novo. Thank you very much, Sammy, it was brilliant. Eu tenho uma questão, agora eu vou começar a falar em português, e tem uma questão, pelo menos uma questão que veio do YouTube. Bem, eu tenho, na verdade, várias questões, mas a gente não vai ter tempo para todas.
So first, thank you. And there were several questions. We won't have time for all of them, but I will bring one now. Comentário que eu queria fazer vai exatamente nessa direção do caráter pseudocientífico, né, de boa parte do discurso neurobiológico na psiquiatria. So one of the comments that I will be making is with regards to this pseudoscientific character of these neurobiological studies. Não que a pesquisa biológica seja dispensável, mas geralmente o que a gente vê, como você mostrou, é que a convicção da natureza biológica vem antes da evidência da natureza biológica. Not that biological research is dispensable, but the problem is that it seems that the conviction of this nature-based comes before the actual evidence that supports it. Pois bem, mas a minha pergunta vai numa... Isso era só um comentário. A minha pergunta vai numa outra direção e tem mais a ver com o tema da neurodiversidade que você apontou ao final. But this was just a comment. My question actually is much more related to this idea of neurodiversity that you mentioned at the end. Como você mostrou, o autismo é um diagnóstico que rompeu as fronteiras do campo psiquiátrico ou psicológico. So, as you've shown, autism is a diagnosis that has breached this barrier between psychological and psychiatric fields. Tanto que, muitas vezes, ele é usado como uma marca identitária por pessoas que, né, passam a se apresentar socialmente como pessoas autistas. And so much so that it has become a personal brand and a brand with which people identify with and a way in which people present themselves and talk about themselves. E muitas vezes o diagnóstico de autismo para essas pessoas, na verdade, a identidade de autismo dispensa um diagnóstico médico. Muitas vezes elas próprias se autodiagnosticam e isso é validado pelo movimento. And so a lot of the times these self-identifications don't even come from medical diagnosis. They come from the people identifying and naming themselves as such, and this is encouraged by the movement. Então, de fato, a minha questão era saber qual é a tua visão a respeito desses movimentos, da própria noção, da própria questão do autodiagnóstico, num país como a Inglaterra, que tem um movimento de usuários de saúde mental muito forte. So the question is, how do you see this dynamic of self-identification and self-diagnosis in a country, for instance, like yours, in which the movement of health service users is very strong? E para finalizar, se você acha que é possível hoje construir um conhecimento crítico sobre o autismo sem levar em conta o ponto de vista dos próprios ativistas do autismo. And last, if it is possible to create critical knowledge on autism without taking into consideration this the way that these people that are part of the movement see themselves. Yeah, it's a good question and an important issue. Like I said, there is something potentially positive and to be welcomed about a movement that is saying that we reject the disorder bit of this label. Então, essa é uma questão interessante, né? Importante. Como eu disse, existe algo de positivo que vem, né, desse movimento de pessoas que rejeitam esse rótulo. And that the movement sees this as a difference and part of human difference. No sentido de que o movimento enxerga isso como uma diferença, né? E como parte das diferenças humanas. But I have a problem with some aspects of it,
and I do know I do know a number of people, and I've worked with, and I've written papers with a number of people who identify as neurodiverse. Mas eu tenho um problema com isso, né? Eu conheço uma série de pessoas, inclusive escrevi artigos com pessoas que se identificam, né? Se auto-identificam como neurodiversos. So my first problem with it is the neuro bit. Meu primeiro problema é essa parte do neuro. So where did that come from? You know, there's an assumption here that there is an essential or fundamental difference that exists, something to do with the neurological system. Então, de onde isso vem, né? Existe um pressuposto fundamental de que existe uma diferença baseada nesse funcionamento neurológico. And if you take away the neuro bit, what's left is diversity. E se você tira, né, essa parte do neuro, o que sobra é a diversidade. And as I was arguing earlier, the paradoxical thing that's happened here is that there are groups of people who don't feel that they are able to fit into the way modern society, particularly modern neoliberal society, works. And in order to have a sense that that doesn't mean there's something wrong with them, they're finding these new categories to give them an alternative way of feeling they can be part of, in a way valued. Então, o aspecto paradoxal do qual eu falei mais cedo é que existem pessoas que sentem que, né, nesse modelo neoliberal, elas não têm lugar. Então, o que acontece é que elas formam, né, essas pequenas categorizações como um modo alternativo de ter um espaço, né, e de se identificar e de serem valorizadas. So, whilst the issue seems to be that simultaneously they are against the way they have been medicalized, but in order to have a group to which they belong, they are drawing on a medicalized concept. Então, o problema parece ser que, né, essas pessoas estão criticando a maneira como elas foram medicalizadas, mas para poder ter um grupo, né, com qual se identificar e serem acolhidas, essas pessoas estão baseando isso nessa própria medicalização. And then contributing to this growth of human typologies. E assim contribuindo, né, para o crescimento dessas tipologias humanas. So what I predicted would happen with this is that autism itself will start dividing up. We've seen it a bit with ADHD. I don't know if that's happening in your country, but we've got some new categories. We've got Asperger's, high functioning. We've got something called pathological demand avoidance. We've got new groups that kind of develop. Então, o que eu previ que fosse acontecer e que está acontecendo é que aí essas categorias vão se subdividindo, né? Eu não sei se isso está acontecendo no país de vocês, mas, por exemplo, no nosso, então agora o autismo se dividiu, né? Tem o TDAH, tem o Asperger, tem aqueles que são considerados altamente funcionais, e aí contribui para esse funcionamento. But to me, this doesn't really help with more, I don't know if you can call it a more deep-rooted problem, which is changing the economic structure and the model of human being that is behind that economic structure. Mas aí isso não endereça o que eu considero, não sei se posso dizer assim, o problema mais na raiz, né, que é o modelo econômico social e o tipo de ser humano que embasa esse modelo. Thank you. Obrigada. Thank you. Thank you, Sami. Acho que a gente tem tempo de mais. Tem uma pergunta. There's a question from the chat of YouTube.
It's not about autism, I read in português. É uma questão da Heloísa Vanik, que diz o seguinte: embora em outros países estejam afastando a ideia de que o suicídio esteja prioritariamente relacionado aos transtornos mentais, em nosso país essa relação ainda é bastante defendida. So Eloisa has pointed out in the chat that, and it's not particularly to do with autism or ADHD, but the idea that whereas in some countries, the idea of suicide has lost its link to the idea that only people who commit suicide are people that have some kind of mental disorder. In our country, that association has only grown stronger. Ela continua. Nesse sentido, em posse de um diagnóstico, entre aspas, vem a defesa da medicalização do que defendo como vinculado, numa grande parte das vezes, ao sofrimento social. So, in that scenario, what happens is that there comes a medicalization of things that are actually related to suffering and in a much more broader social sense. E aí a pergunta: como o senhor enxerga essa relação e os impactos da defesa dessa relação na saúde e prevenção do suicídio? Estaríamos numa McDonaldização? So the question is, how do you see that phenomenon and this idea of advocating for medicalization as a forms of preventing suicide? Would that be an expression of this McDonaldization that you speak of? Yeah, I mean, the suicide statistics around the world, it fairly consistently shows that suicide tends to rise after an economic depression and tends to decrease when economics improve. There are also some more regional differences related to the strength of religious beliefs, because suicide is seen very negatively in some religious communities. And in terms Can I of just suicide, interrupt you so I can translate you before I forget? I'm sorry. No. O que os dados mostram com relação a suicídio, né, mundialmente, é que existe, né, um aumento nas tendências de suicídio em épocas de crise econômica e uma diminuição em tempos em que essa crise passa, né? Dados mais regionais também mostram uma diferença com relação a aspectos culturais, por exemplo, religião, há certas religiões em que o suicídio é muito mal visto, né? In addition to that, the best preventions of suicide tend to be related to various policies to reduce access to mechanisms for suicide. So even things like, because most suicides tend to be impulsive, so laws to do with alcoholism or putting proper barriers on bridges and things like that. E pesquisas também mostram, né, que as políticas mais efetivas de prevenção de suicídio têm a ver com regular, né, os meios pelos quais as pessoas fazem isso, né, porque o suicídio ele é uma coisa relacionada a um momento impulsivo, né, então políticas relacionadas, né, ao uso e abuso de álcool, coisas como simplesmente colocar um peitoral numa ponte. So, like the questioner says, the turning of it into primarily mental disorder is an example of McDonaldization. Because, for example, the suicide amongst farmers in India is best solved by improving their problems with debt than prescribing antidepressants, which is actually what has happened in terms of their approach. Então, isso é sim, né, essa associação com transtornos mentais, uma expressão dessa McDonaldização, né? Então, por exemplo, uma pesquisa mostrou, né, que
os agricultores da Índia, vai ser muito mais útil, eles vão se beneficiar muito mais de políticas voltadas para o seu problema de endividamento do que o uso, né, de psicotrópicos, e é isso que uma pesquisa mostrou. Thank you. Thank you, muito obrigada. Thank you, Sami. Alguma questão aqui da plateia? Na verdade, o tempo já está meio estourado. Tem uma really the last question, Sami, from the chat, YouTube chat. A Juliana Pimenta pergunta: como realizar pesquisas, por exemplo, que levem em conta modelos de tratamento sem uma definição minimamente conceituada? Acho que ela está se falando, referindo a uma definição diagnóstica, alguma coisa nesse sentido. Tá. So, one of the questions is, how do we conduct research in terms of treatment without making use of any kind of like diagnostical classification? There are many other ways. One of the methods has been used. I mean, for a start, it's not diagnostical classification, of course, it's a descriptive classification. So let's use descriptive classifications, such as problem-based classifications. Então, existem muitas maneiras, né? Até porque não é uma classificação diagnóstica, né, em estrito senso, é uma classificação descritiva. Então, vamos usar uma classificação descritiva, por exemplo, em cenários baseados em problemas. And people do have a way of classifying things based on their problems, whether it's how they feel or how their children are behaving, or whether they're experiencing hearing voices or feeling not fitting in. We can just use those more straightforward problem-based classifications. But I think what you'll find is that the things, at least that's what we find so far, the things that affect treatment have much less to do with the systems of classification that we use. Então, as pessoas têm diversas maneiras, né, de descrever baseado em problemas. Então, por exemplo, com relação a como elas se sentem, como as suas crianças estão se comportando, a estar se sentindo sozinho, por exemplo. Então, vamos usar essas maneiras mais diretas, né, para falar, até porque as pesquisas mostram, né, que o tratamento e os tratamentos eficazes têm muito pouco a ver realmente com esses diagnósticos. Thank you. Obrigada. Thank you. Thank you very much. Sami, and thank you, Rafaela, for your wonderful work. We are delighted to have you at the launch of this research group, and I hope see you soon there or here in Brazil. We will invite you soon to be with us here. Thank you very, very much, and well, see you soon. Thank you very much for inviting me. Thank you, Sami. Obrigada. See you soon. Obrigada, Rafaela, também, pelo ótimo trabalho, pelo Rafael, que está aqui no suporte da informática também. Pessoal, então, para quem está aqui no auditório, para quem está nos assistindo, a gente chegou a ter em torno de 60 pessoas, então a gente pode considerar que o auditório está cheio, né, virtualmente e presencialmente. A gente, então, retorna às 14 horas com a mesa, seguida depois da conferência da Ilana Katz, tá bom? Então, é isso. A partir das 2 a gente retoma a transmissão. Rafael, você pode interromper agora, tá bom?